Versículos 21 a 23 serão os versículos que serão considerados nessa manhã. Mas eu quero ler a partir do verso 13, porque eu quero fazer uma breve, bem breve mesmo, recapitulação das últimas duas mensagens. Colossenses capítulo 1, nos versículos 13 e 14, nós vimos aquilo que o Senhor, que Deus fez por nós, por meio do seu Filho Jesus Cristo. O tema da nossa mensagem na ocasião foi olha o que ele fez. Versículos 13 e 14 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Então esse trecho narra e enfatiza a obra de Deus em nossa vida ao nos salvar. Depois nós trabalhamos os versículos 15 a 20, olhando para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O nosso tema foi olha quem ele é. Versículos 15 a 20 dizem assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E o texto que nós chegamos hoje é a conclusão e a aplicação de Paulo aos seus ouvintes diante disso. Depois de falar o que Cristo fez na cruz ao salvá-los, depois de mostrar quem é Cristo, a sua grandeza e sua soberania, ele vira para os seus leitores e aplica isso a eles. Veja que o texto começa com a expressão, e a vós outros, versículo 21, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então Paulo, após expor a salvação em Cristo, de maneira geral, a todo aquele que foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo, após expor a pessoa, quem é o Senhor Jesus Cristo, a sua grandeza, de maneira geral, agora ele afunila e aplica diretamente aos colossenses. Aplica diretamente a eles, mostrando como isso se aplica e o que isso deve produzir ou produz na vida daqueles cristãos. Por isso, o tema da nossa mensagem nessa noite, pode colocar o slide, por favor? Heron. Nessa noite não, desculpa, amanhã. Faz tempo que eu não prego à noite, né? É amanhã. Esse é o tema geral da carta, mas o tema é olha quem você é. Olhamos para o que Cristo fez, para quem Cristo é, e agora o texto conduz o foco para uma avaliação de quem são os leitores da carta, quem são os cristãos. Então, quem é você da perspectiva do Evangelho? É isso que nós queremos trabalhar nessa aplicação de Paulo aos Colossenses. E nós queremos mostrar que uma vida de adoração é consequência da compreensão da nossa identidade em Cristo. Nós trabalhamos isso em 3 tópicos. Se você é atento e está anotando, nós vimos que uma vida de adoração é consequência da compreensão da obra de Deus em nos salvar. É consequência da compreensão da grandeza de Cristo. E agora ela é consequência da compreensão de quem nós somos em Cristo. Da nossa identidade em Cristo. Se você prestou atenção, todo esse trecho, ele está interligado. Ele é uma coisa só, é um texto só. Nós dividimos em 3 mensagens porque é muito conteúdo. Mas é um trecho só, do 14 ao 23. Paulo está usando argumentos aqui
para chamar esses leitores a uma vida de adoração ao Senhor, a uma vida coerente com o Evangelho. E agora ele chega a essa aplicação. Então nós veremos isso em 3 partes. A primeira é, olha para quem você era. Versículo 21 diz o seguinte: e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas. Essa é a primeira expressão de Paulo. Ele olha para o passado. Olha quem você era antes de Cristo, antes da salvação. Vós outros, vocês, colossenses, vocês, cristãos, antes de serem cristãos, vocês eram estranhos. E a ideia aqui de estranhos é a ideia de alguém que não pertence. Poderia ser traduzido também como estrangeiro. Alguém de fora daquele grupo. Você não pertencia a esse povo. Você era estranho, alheio, separado. E a forma em que a palavra é escrita aqui dá a ideia de algo contínuo. Eles estavam continuamente separados, alienados de Cristo e do seu reino. Paulo já argumentou que eles foram transportados do reino que era de trevas para o reino do seu filho amado, ou do filho do seu amor. Mas antes... Tudo bem? Eles estão me boicotando lá. Estou vendo que as pessoas estão apontando. Mas tá bom. Tá certo agora então. Não adianta não, ainda tenho tempo, viu? Estou no ponto 1 ainda. Hoje eu vou descontar. Vamos lá. Até perdi o que eu estava falando. Eles estavam separados. Eles pertenciam a outro reino, não pertenciam a este reino. Não pertenciam ao relacionamento com Cristo. Eles eram estranhos. E não só estranhos, porque isso é muito comum quando nós falamos, quando nós evangelizamos, às vezes até as pessoas. Não, você está separado de Deus. Você precisa do evangelho de Cristo, porque você está separado de Deus. Mas Paulo vai além disso, não é só uma questão de separação. É uma questão de inimizade. Ou hostilidade contra Deus. Nós não éramos apenas afastados de Deus. Aconteceu alguma coisinha que nos afastou. A ideia aqui é de uma inimizade profunda, de uma hostilidade. Nós éramos não apenas distantes, mas contrários a Deus. Estávamos em direção oposta. Éramos inimigos de Deus. É o que Paulo vai destacando. Olha o que você era. Você era não só excluído de fora deste reino e dessa realidade, você era inimigo de Deus. Tudo que você fazia, pensava, o seu coração era contrário a Deus. Por isso o próprio Paulo, em outras de suas cartas, argumenta que não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Não há um que consegue chegar até o Senhor por si. Ele caminha no caminho oposto, contrário. A vontade de Deus é uma, ele vai caminhar para o outro lado. Eles eram inimigos. Todos nós éramos inimigos de Deus antes de conhecermos o Senhor Jesus Cristo. Talvez você fale assim, não, mas eu... como nós até ouvimos ontem na Assembleia, e eu me identifico com isso por ser a minha realidade. Não, mas eu já nasci num lar cristão. Isso não muda a situação. Enquanto eu não conheci, entendi e fui alcançado pelo amor de Cristo, eu era inimigo de Deus. Todos nós éramos inimigos de Deus. E de duas formas, Paulo destaca aqui. No entendimento, e ele destaca a questão da nossa mente aqui, mentes perversas contra o Senhor, mas também nas obras. Inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. É a expressão utilizada aqui. Em contraste com o Senhor bondoso, as obras eram do mal. O abismo que nos separava de Deus incluía separação, inimizade na mente, inimizade na prática.
Essa era a nossa realidade. E por que é importante, fundamental, entendermos isso? Nós vivemos em uma época em que falar sobre pecado e sobre essa realidade não é algo muito popular. Não é agradável aos ouvidos. Mas toda a mensagem do Evangelho, se você olhar as Escrituras de maneira consistente, ela começa apontando o pecado do homem. Porque sem entendimento do pecado, não há entendimento da graça. Essa é a grande questão. Nós temos que entender o abismo, o profundo abismo em que estávamos, para que valorizemos o tamanho da graça que nos alcançou. Se o pecado para nós for algo pequeno, for algo irrelevante, a graça também será. Nós pensaremos que nós já éramos pessoas boas de alguma forma, Deus só deu uma ajudinha. E não é essa a realidade, nós éramos inimigos, separados. E Deus nos salvou e nós não tínhamos condições de fazer nada para isso. Ele, por sua graça e misericórdia, o fez. E entender isso é fundamental. Por isso, a primeira aplicação de Paulo aos seus leitores é que eles olhem para o passado. Que eles vejam quem eles eram antes do Evangelho. Que eles olhem para trás e vejam a graça que os alcançou. No versículo 22, ele muda a direção. Ele estava olhando para trás e agora ele olha para frente. Olha quem você será, versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essa é a expressão que Paulo utiliza. Paulo mostra que agora no presente as coisas são diferentes. Eles são reconciliados. Cristo é o reconciliador, ele já argumentou isso nos versículos anteriores. Eles não estão mais separados, eles não são mais estranhos, eles foram reconciliados com Deus através do corpo da sua carne mediante a sua morte. E aqui são expressões bem características de Paulo. Lembra que na carta aos Colossenses ele está combatendo um ensino, uma heresia. E um dos elementos dessa heresia era que tudo que era físico era inferior. Então, Cristo não pode ser tão elevado assim porque ele tem corpo. E Paulo está destacando justamente o contrário. Ele nos salvou com o seu corpo, no corpo da sua carne, mediante a sua morte física, na cruz, com o seu sangue. Ele vai usando essas palavras constantemente nesse trecho. É o sangue, é a carne, é o corpo de Cristo. Ele vai destacando isso para combater o falso ensino, mas ele mostra que nós somos reconciliados para que nós sejamos apresentados diante de Deus de uma forma. E isso é futuro, apesar da aplicação disso já começar no presente. Um dia nós seremos apresentados diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Cristo nos salvou, não apenas, esse não é o principal propósito, para nos livrar do inferno. Apesar disso ser muito destacado, principalmente no nosso evangelismo. Cristo nos salvou para que nós pudéssemos ter relacionamento com o Senhor, nos livrando da condenação, mas para nos transformar. Aquela mentalidade, não, eu já sou salvo, eu não posso viver agora, salvação não se perde, eu vivo no pecado, é mentalidade de não salvo. Se você pensa assim, reavalie a sua salvação. Porque Cristo nos salvou para nos transformar. E nos apresentar diante de Deus, santos. E a ideia aqui de santo é de separado. Separado do pecado. Inculpável. A ideia daquele sacrifício do Antigo Testamento que tinha que ser sem mancha, sem defeito. Imaculado. É a ideia aqui. E irrepreensível. Paulo usa um termo legal aqui. A ideia de ser livre de acusação. Sem ter do que ser acusado. É o termo que ele usa. Isso acontecerá plenamente quando nós tivermos nosso corpo glorificado. No futuro. Na glória. Um dia nós seremos apresentados diante de Deus assim. Santos,
irrepreensíveis e inculpáveis. Porém, essa realidade, que nós chamamos de santificação progressiva, começa agora, na vida do crente. Começa após a sua salvação. É um processo em que ele vai se livrando do pecado, assumindo o caráter de Cristo, se tornando cada vez mais parecido com o Senhor, vivendo de maneira coerente, digna do Evangelho. Até que chegue a esse ápice, a esse momento em que ele será apresentado de maneira plena diante do Senhor. Isso ocorrerá na glória, mas deve ser começado aqui. Não há acusação, porque Cristo já nos salvou, nos reconciliou. A santidade é o chamado para o cristão. Ser santo, porque Deus é santo. É claro que nessa vida nós não vamos atingir a perfeição. As Escrituras retratam muito bem isso. Mas isso não é um convite à acomodação. Pelo contrário. Isso é um convite a uma luta constante para ser cada vez mais parecido com Cristo. Tem alguns textos na Bíblia que falam isso e que às vezes a gente usa o contrário. Isso é um mau uso muito grande das Escrituras. Você já ouviu aquela expressão, a carne é fraca? Já ouviu, né? Como ela é usada geralmente? Ah, pastor, a carne é fraca, sabe como é, né? A carne é fraca. O problema é que se você abre o texto, nós não vamos para lá, em Mateus 26, versículo 41, o texto é para falar justamente o contrário. Jesus Cristo está com seus discípulos orando, na verdade ele está orando, os discípulos estão dormindo. E aí ele dá uma bronca neles, uma exortação. E a exortação é vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, por a carne ser fraca, por você entender isso, você tem que vigiar e orar. E não é a carne é fraca, a gente vai cair mesmo. Entende o problema? Você tem que lutar. Você tem que viver. Buscar isso na sua vida. De maneira coerente. Então, o que Paulo mostra aqui é que um dia isso será pleno, mas que isso começa hoje. Isso começa no momento em que eles foram reconciliados com Cristo. Isso significa que o seu objetivo na vida precisa ser mais semelhante ao seu Senhor. Precisa ser a santidade, a inculpabilidade, a irrepreensibilidade. Precisa almejar isso. Se os seus sonhos na vida têm relações apenas com coisas desta vida, não são sonhos moldados pelo Evangelho. Se seu sonho é ter sucesso, dinheiro, relacionamentos dessa vida, é muito pouco, é muito pobre diante do Evangelho que te reconciliou com Cristo. O seu objetivo tem que ser cada vez mais próximo do Senhor Jesus Cristo. Tem que ser semelhante a Cristo. Tem que ser santo, inculpável, irrepreensível. Por fim, Paulo termina com um convite à avaliação. Olha quem você é. O versículo 23 diz: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Como nós falamos, essa nova posição em Cristo não é um chamado para um viver descuidado, nem incoerente. Paulo está falando, olha quem você era, olha quem você será, agora avalie-se. Existe uma condicional aqui no texto. Se é que, ou desde que, vocês permaneçam na verdadeira fé em Cristo, alicerçados e firmes. O que isso indica no texto? Isso indica que firmeza,
perseverança, permanência é evidência da salvação. É uma evidência. Paulo está colocando aqui um método de avaliação. Avalie-se. Você está permanecendo firme em Cristo? E olha que ele não está falando permanecendo firme no ritual, na igreja, ou algo do tipo, apesar de ser o plano de Deus, a igreja é importante. Ele está falando, você está permanecendo firme na vida cristã, em Cristo, nesse caminhar de santidade, de repreensibilidade. Você está caminhando, você está se mantendo firme nisso, porque isso é evidência. Se você é verdadeiramente salvo ou não. Ele não está falando de perda de salvação. Ele não está falando que se você desistir... Não, ele está falando que existe uma evidência, uma marca naquele que é do Senhor. Aquele que é do Senhor permanece firme. Aquele que é do Senhor, aquele que é de Cristo, ele está alicerçado, fundamentado, firme, e não se deixa afastar da esperança do Evangelho. Isso é uma evidência importante. Paulo está chamando no finalzinho os seus leitores a se avaliarem. Isso aconteceu na vida de vocês. Vocês eram inimigos e agora são do reino de filhos, se vocês, desde que a evidência esteja mostrando isso. É uma evidência. Como eu posso saber se eu sou do Senhor? Existem critérios objetivos nas Escrituras. Uma vez eu fiquei emocionado, levantei a mão e isso não transformou nada na minha vida. Duvide da sua salvação. Duvide da sua salvação. Paulo está nos dando evidências aqui. A evidência de que você é salvo, de que isso aconteceu na sua vida, que você foi transportado do reino de trevas para um reino do Filho do seu amor, é que a sua vida foi tremendamente transformada pelo Evangelho. E de que você permanece firme, alicerçado em Cristo. No Evangelho de Cristo. Isso é evidência, isso é marca daquele que é do Senhor. Por isso que Paulo termina mostrando que eles devem olhar para ver se essas marcas existem dentro deles. Para ver se isso está realmente presente na vida deles. Quando Paulo fala, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, ele está falando, não sendo inconsistente, inconstante. E é claro que nós pecamos. Claro que nós temos momentos de problemas e dificuldades no nosso relacionamento com Deus. Mas Paulo está falando que quando o evangelho chega, ele transforma a vida e ele permanece. E ele continua mudando. E ele continua transformando. E ele continua tornando a pessoa santa. E ele continua dando o desejo da pessoa de ser cada vez mais parecido com Cristo. Tudo isso é processo do evangelho. Não se dá assim. Como nós falamos, é santificação progressiva, se dá em algo contínuo, mas acontece. Mas está lá. Porque se não estiver, pode ser que a pessoa nunca foi transformada pelo Evangelho, nunca entendeu o Evangelho, nunca realmente recebeu a Cristo, não tem um relacionamento com o Senhor. Por isso que Paulo, ao concluir, chama seus leitores a essa avaliação. Meus irmãos, diante do grande sacrifício de Cristo, diante do que Cristo fez, é a primeira parte do texto que nós vimos, diante de quem Ele é, não nos resta outra resposta coerente com o entendimento que uma vida totalmente dedicada a Ele. O Evangelho ele divide em dois grupos, sempre. Se você olha para a Bíblia, se você olha para Jesus, para os apóstolos, sempre há uma divisão em dois grupos.
os que aceitam e têm sua vida transformada e os que rejeitam deliberadamente o Evangelho. Não há uma resposta de meio termo. Não há uma resposta de ficar em cima do muro. Se eu entendi o Evangelho verdadeiramente, isso vai provocar tremendas transformações na minha vida. Se eu não entendi o Evangelho, isso não vai provocar nada, ou vai provocar rejeição da minha parte. Eu falei isso ontem para um grupo, para o Celebração, no nosso devocional, e esse texto é bem propício para isso. Muitas vezes nos falta relembrar, ou nos surpreender novamente, ou nos maravilhar com quem é Cristo e com a sua obra. Quando você olha para a vida de Cristo, várias vezes você vê algumas expressões repetindo. E as pessoas estavam maravilhadas. E eles estavam perplexos, atônitos. Muitas vezes nos falta essa admiração, essa perplexidade, esse estar maravilhado com o que aconteceu, com o que Cristo fez, com quem Cristo é. E aí nós vamos realmente viver de maneira coerente. O pastor Carlos leu a pastoral dessa semana, eu quero concluir com isso, com essa ilustração. Ele leu a pastoral dessa semana, falando sobre Copa do Mundo, e nós vemos como a Copa do Mundo, como esses momentos, eles marcam e eles despertam paixões. Apesar disso já ter sido mais intenso no nosso país, como foi dito. Mas você lembra da Copa de 90 não, estou velho já, 2002. Quando o Ronaldo cortou o cabelo, cascão, né? Aquele cabelinho só, um pouquinho aqui na frente. E aí, por mais ridículo que isso seja, as crianças estavam tudo copiando na rua. Neymar com o moicano, agora ele pintou o cabelo de novo, né, para o jogo de hoje. E daqui a pouco vai ter um monte de gente aí fazendo mesmo. Espero que não aqui, né? Um monte de gente aí pintando o cabelo de miojo lá, né? Mas por que as pessoas fazem isso, no final das contas? Elas querem se identificar. Elas têm um ídolo. E elas querem se identificar, quer ser como ele. Quer que as pessoas olhem e relembrem do referencial. Querem que olhem para ele e vejam o Neymar, o Ronaldo, ou quem quer que seja. A grande questão é, nós temos esse desejo de que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo? Vejam Cristo no nosso viver? Um dia isso vai acontecer. As pessoas vão nos olhar sem mácula, sem erros, separados do pecado, e seremos parecidos com a imagem de Cristo, apesar de nunca que seremos deuses, mas a imagem de Cristo em nós. Porém, essa realidade começa agora. Esse desejo, essa busca tem que começar agora. Por isso, meu irmão, a aplicação de Paulo e o meu desejo é que nós vivamos de maneira coerente, espelhando Cristo através do nosso viver. Vamos orar.